Desde a Grécia Antiga, com o mito de Platão, a ideia de que existe uma outra metade esperando por nós fascina a humanidade. Mas no campo esotérico, a alma gêmea, ou até mesmo a chama gêmea, é muito mais do que o final feliz romântico. É uma conexão de alma profunda e muitas vezes desafiadora, predestinada para a evolução espiritual. Dizem que essas almas vieram da mesma mônada, ou fonte energética, e que se encontram em várias encarnações para despertar uma da outra o crescimento e a cura. Este é o Não é Invenção, um podcast sobre relações e comportamento. Eu sou Manu Meg. Eu sou Larissa Kimpel. E eu sou Laiane Costa. E hoje nós estamos aqui com a Amanda Guimarães, que é cartomante, pra gente falar um pouco sobre alma gêmea. Seja bem-vinda, Amanda. Bem-vinda, Amanda. Obrigada por você estar aqui. Nós estamos muito felizes. Ai, que tudo! Pra começar, você pode falar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, assim, como que iniciou pra você? Olha, até quando a Larissa perguntou como eu queria ser acreditada, me apresento como cartomante porque me procuraram como cartomante. Mas eu também considero que eu tenho um trabalho com comunicação, é até muito interessante, né? A Manu foi me resgatar lá da recepção do jornal e a minha família tem uma história no jornal, né? O avô do meu avô, né? O pai do meu pai, fundou o primeiro jornal de Divinópolis. E aí meu pai teve um programa na rádio há muitos anos. E aí agora ele migrou pro podcast. Então, uma família de comunicadores. A primeira vez que eu saí no jornal foi com 17 anos, quando eu publiquei uma crônica. Então, eu sou comunicadora antes de ser cartomante, mas sou formada em relações internacionais. Sou internacionalista por formação antes de ser cartomante. E foi nesses trajetos de viagens pra fora que eu encontrei o tarô. Então eu estava fazendo uma residência em História da Arte na Itália, História da Arte italiano. E aí eu fui encontrando de uma maneira mais artística o tarô. E nos últimos 5, 6 anos eu escolhi me aprofundar e acabei me enveredando por outros lugares. Então, acho que até um pouco do que eu vou trazer, dentro do tema que a gente vai abordar, envolvem muitos desses estudos que talvez não sejam tão místicos quanto esperado, mas definitivamente não são tão acadêmicos quanto eu gostaria. É legal conhecer outras áreas e eu acho que assim, como você falou que é cartomante, ok, mas na minha cabeça é tarô, mas o que tem? O que envolve? Quais são as coisas? Quais são as diferenças? Assim? Eu não entendo nada. Eu não entendo nada. É porque o tarô é um tipo de baralho possível, um tipo de oráculo possível. E quando eu falo que eu sou cartomante, significa que eu tenho domínio de outros baralhos que não só o tarô. Então, um tarólogo joga só tarô. Uma cartomante joga baralho cigano, joga outros oráculos. E aí, trazendo até um pouco do contexto da ferramenta. Dentro do contexto dos baralhos, o tarô, o baralho cigano, etc., especificamente o tarô, é uma ferramenta que ela atravessa de maneira muito transversal a história da humanidade. Então, os primeiros registros do tarô, eles datam do século VIII, depois de Cristo, num baralho que era chamado baralho mameluco do Egito, norte da África. E aí ele viaja, ele vai para a Península Ibérica, Portugal, Espanha, depois ele vai para o norte da Itália, que é mais ou menos ali que eu encontrei com ele, né, alguns séculos depois. E aí, ao longo desse processo de descoberta e redescoberta do tarô, algumas ordens ocultistas, alguns lugares até mais analíticos vão se apropriando do tarô enquanto uma ferramenta, às vezes como uma ferramenta, às vezes como um oráculo, são coisas diferentes, como forma de dar sentido às coisas. Então, o tarô pra mim é uma ferramenta que dá sentido às coisas. E aí, o lugar do tarô que eu mais gosto atualmente é uma pegada mais junguiana. Então, Jung, um discípulo de Freud, ele enxerga nos arcanos maiores do tarô 12 arquétipos de personalidade. Então, vocês são da comunicação já devem ter visto, né? O arquétipo do governante, do criador. Isso é junguiano e é da cartomancia, porque ele olha para os arcanos maiores, tanto que Jung é conhecido como o psicólogo bruxo, né? O mago místico, porque depois que ele rompe com Freud, só depois que Freud morre, ele resolve se dedicar a outras buscas aí mais espiritualizadas e é a parte do tarô que eu pessoalmente mais gosto. Eu acho engraçado, depois que o Freud morre, porque ela quase falou assim, porque ele não era nem louco de ser quando ele tava vivo. Não, eles tinham uma relação de amor, uma coisa meio alma gêmea. Eles tinham um amor meio louco ali entre eles. Falando em alma gêmea, onde que tá a minha aí? Vamos começar a É pergunta mais
importante. É isso e os números da Mega são talvez 2 perguntas que me fazem. E eu vou te falar, não é por falta de tentativa, não, que ela tá tentando encontrar. Ah, Laiane. Nossa, o Tinder pra mim já tá ultrapassado. Tô querendo ir além, assim. Tem outra maneira, assim, que seja um pouco mais espiritual. Talvez a sua alma seja tão vasta, amiga. Tão vasta. É, que precisa de muitas, né? Gêmeos, tenho muitos gêmeos. Realmente. E qual que é a visão, assim, do tarô, do misticismo, assim, envolvido, relacionada à alma gêmea? A esse conceito, assim, de alma gêmea? Nessa dos baralhos, tem um tipo de tarô, que é o tarô mitológico, que ele traz... O tarô é um baralho formado por 78 cartas. E aí, nesse tarô mitológico, ele traz algumas releituras de mitos gregos. E aí, uma dessas cartas, que é o mundo, que é comum a outros tarôs também, não é uma especificidade desse, é uma síntese do Banquete de Platão, que é algo, até que a Larissa falou no começo, que é um mito que foi descrito por Aristófanes, que fala que no começo o ser humano ele era completo. O que era ser completo? Era ter 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, era como se fosse a união ali do masculino e do feminino. Tanto que nessa carta, no Arcano 21, tem essa união dos 2 corpos, né? Seria o que tinha de mais perfeito na natureza, era essa humanidade conjugada masculino e feminino. E aí essa versão era tão poderosa que os deuses enciumaram, né? E eu não sei se... Acho que com certeza a audiência tá por dentro, né? Porque a mitologia grega é uma loucura. Porque todo mundo tinha ciúme de todo mundo, mandava matar, mandava perseguir, era não sei quantas 12 tarefas de Hércules e era uma loucura. E aí eles mandam partir no meio. Falar, essa criatura é tão poderosa que a gente vai partir no meio. E aí, dentro desse mito do Banquete de Platão, ele fala que é como se uma das partes estivesse eternamente destinada a buscar pela outra, para então elas se encontrarem e se completarem. E aí, do ponto de vista mais óbvio, a gente pensa nesse lugar do amor romântico, heteronormativo, um homem buscando uma mulher buscando um homem. Com o passar do tempo, foram se atribuindo outros significados, então mais como esse lugar da união do masculino e do feminino, do positivo e do negativo, das polaridades que existem dentro do indivíduo e que, quando alinhadas, elas nos tornam poderosos. Mas acho que, dentro da história do tarô, o primeiro vestígio que aparece de alma gêmea tá com certeza no Arcano 21, dentro dessa abordagem mais da mitologia grega. Entendi. Então, a alma gêmea, ela pode não ser um relacionamento, inclusive. Pode ser um amigo, pode ser... Pode, um familiar, pode ser. Mas é sempre um homem, tipo no caso de uma mulher. É esse que é o meu problema. O meu problema com o Banquete de Platão, ele tá aí. Porque primeiro... binaridade, né? Porque primeiro que ele preconiza uma angústia essencial do indivíduo de buscar por uma outra metade. Isso eu já acho complicado. E aí, se a gente segue numa linha mais junguiana, ele vai falar que, de fato, são as faltas que nos conectam. Eu me identifico pela falta que eu sinto a partir do meu contato com o outro. Mas eu acho que dá pra gente trazer um outro campo. Se a gente for levar pra espiritualidade, a gente consegue trazer outras variações desse entendimento de alma gêmea que sejam menos embranquecidas nesse lugar, né? Menos... Acho que dá pra poder pensar outras formas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de candomblé, eu sou iniciada há 6 anos. E uma das coisas que eu acho legal dentro das possibilidades espiritualistas é que para os candomblecistas, principalmente para os iniciados, a gente acredita que é Ori, que é a nossa consciência ancestral, que escolheu estar aqui. Então, eu que sou mais lúdica, imagino, né? A minha consciência ancestral lá no Orum, no céu ancestral, falando, bom, eu tenho que escolher um caminho, eu tenho que escolher um Odu, né? O Odu, ele é dado pelos orixás, mas eu tenho que escolher uma forma de caminhar. E aí, nesse caminho, eu vou escolher o meu Ori, minha cabeça, eu vou escolher meu Ocã, meu coração, vou escolher meu Bará, meu corpo, vou escolher as estruturas que vão me formar quando eu reencarnar no Aie. E aí, eu escolho alguns caminhos pelos quais eu vou passar. Mas aí, já fazendo uma costura com outra querida que eu amo, que é a Bell Hooks, ela fala que o amor não é um sentimento, ele é uma escolha. Então, eu acho que a gente escolhe lá no céu ancestral as possibilidades para que aqui a gente tenha o direito de escolher.
Então, o amor, ele se apresenta muito mais como uma escolha. Eu escolho construir isso com essa pessoa e, portanto, talvez ela seja o mais próximo de alma gêmea que eu vou encontrar do que um sentimento a priori, uma coisa para a qual a gente está sempre predestinado e que não tem como escapar. Eu sou meio contra esses fatalismos, né? Ah, imagina. Eu achei lindo. E se você não encontra e se você não encontra esse negócio dessa alma gêmea, aí você faz o quê com essa angústia? Eu acho que essa ideia é muito foda justamente por essa angústia que causa, né? Tipo assim, talvez você não dá certo com alguém que você tem na sua cabeça que daria. Aí você pensa, puta merda, mas eu tinha certeza que era a minha alma gêmea. Eu tinha certeza que era essa pessoa. Sendo que assim, não, você não necessariamente precisa daquela pessoa, né? Dá pra você construir uma coisa legal com uma outra pessoa também. Não, e é o que eu mais recebo na minha mesa de tarô, né? Porque o primeiro contato com uma cartomante nunca é estou muito feliz, vou numa cartomante. É estou desesperada, portanto vou numa cartomante. É muito porque às vezes desesperada. as pessoas são céticas e aí é tipo assim, passa a vida inteira cética, mas quando tá desesperado, Não, e já passou por tudo, né? Antes de trabalhar com tarô, eu fazia gestão de comunicação, então eu gosto de rodar pesquisa com o meu público, né? 78% das pessoas que consultam comigo fazem psicoterapia. Então já eliminam um lugar, né? Elas não estão vindo porque elas querem ouvir alguma coisa que elas querem ouvir, não. São pessoas terapeutizadas. Sim. Então elas já chegam já com algumas elaborações muito ali na ponta da língua, o que facilita muito o meu trabalho. Mas elas querem algo além, elas querem uma informação que elas não tenham achado na astrologia, na psicoterapia, nem na espiritualidade, num sentido mais religioso. Elas querem um outro tipo de informação. E aí quando elas vêm muito assim, eu achei que esse companheiro, que essa companheira, ele era o amor da minha vida, ela era o amor da minha vida. E aí eu sempre escuto isso, eu acho que é uma relação kármica. Aí eu já escuto e eu entendo o que elas querem dizer, mas aí tem uma diferença entre karma e dharma. Dharma é o que está predestinado. Então, eu, Amanda, acredito que eu estava predestinada a ser cartomante porque eu tentei todas as outras coisas e caí nesse lugar. Mas acredito que ao escolher esse karma, o karma então é uma causa e efeito, eu determinei algumas coisas pra minha vida. Entendi. Então, às vezes o que as pessoas querem falar é essa relação é uma relação dármica, que ela está predestinada. Aí elas chegam com essa bomba pra mim. E aí eu fico, vamos lá. Por onde eu começo? Primeiro porque eu acho que quem está predestinado a se encontrar, se encontra. Mas a permanência, ela não é dármica, ela é kármica, ela é uma escolha. Então, não necessariamente as pessoas que te atravessam com quem você tem um propósito, elas vão permanecer. Porque às vezes você precisa aprender alguma coisa com aquilo ali, e inclusive o seu dharma é falar, não, seguir em frente. Falar, olha, não quero mais, foi ótimo. E eu acho que assim, se a pessoa estava predestinada, não importa se ela tá achando que é karma ou não, ela tá predestinada. Em algum momento vai acontecer. Talvez não tenha sido naquele momento, talvez seja pra frente, ou talvez ela quisesse muito que fosse o destino dela. Mas não é isso. E estar predestinada também não significa que vai morrer com você. Você vai ficar junto eternamente, vai casar, vai ter filho, né? Às vezes pode ser só uma passagem. Exatamente, é um encontro breve, ali você tem seus aprendizados e às vezes o que acontece na maioria das vezes, o dharma é você, o sujeito ali conseguir falar não. Então, não tô sofrendo muito, ou então tô muito angustiado e por mais que seja predestinado, eu escolho o meu karma e seguir em frente. E o karma, ele é definido como, tipo assim, uma ação e reação, um efeito das suas escolhas? Uma coisa meio efeito borboleta. Então, eu escolho permanecer e essa escolha eu não consigo saber. Outra coisa que chega muito é, o que teria acontecido se eu não tivesse escolhido esse caminho? Nossa. Não tem como saber. Várias É o tipo é uma angústia que a gente alimenta que não tem como saber. Porque a partir do momento que eu escolho essa escolha, ela muda o passado, o presente e o futuro, né? Tem um provérbio iorubá que fala que Exu matou com uma... Exu matou com um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje, né? Então, o tempo pros oráculos, ele é circular, ele não é linear. Então, a escolha do presente, ela afeta, sim, o passado. Então, não tem como saber como teria sido. Sim. Tem como saber o que é e pronto. Igual tem uma coisa... Ou seja, né? Muitas Muitas camadas, Estamos aí. Tem um negócio assim, muita gente fala sobre
o tanto de possibilidade que tem, né, na vida, justamente das nossas escolhas. E eu, ao mesmo tempo que isso assusta, eu fico muito feliz com isso. Que eu penso que assim, eu posso fazer essa escolha aqui, eu tô imaginando chegar num caminho, mas eu posso chegar a um outro que é melhor ainda, ou então que é diferente, mas que vai me surpreender de um jeito positivo. Pode ser negativo? Pode também. Mas estamos aí. E mas, eu acho que é o que ela falou, é mudança... como você escolhe se portar diante daquela situação. Sim. Então, se foi um karma negativo, você vai se comportar como? O que você vai fazer Vira pra uma sair como é cadeia que e você vai sair dessa? aquilo ali vai tornando também quem você é e o que vai chegar até você. Imagino eu, né? E eu fico pensando que essa noção de alma gêmea ela é muito condicionada socialmente. Eu tava até assistindo um episódio de uma invenção sobre não monogamia. Gente, eu fiz o para casa. Isso aí, maravilhosa. Braba. E aí eu fico pensando nessas possibilidades, né, que são muito contemporâneas. A discussão de não monogamia é muito contemporânea. Se a gente for olhar para essa ótica, então talvez a gente devesse falar de almas gêmeas. E não de uma única alma gêmea. Que a pessoa, dentro do contexto não monogâmico, ela se dispõe a trocar de uma forma não exclusiva. Então eu acho que a alma gêmea também depende muito do contrato que você está disposto. Porque às vezes você não está disposto a um contrato exclusivista e você vai encontrar muitas almas afins aí. Pois é. Até porque é muito, muito injusto também a gente querer, às vezes, que uma pessoa só supre tudo que você sente falta, assim, entre aspas. E eu né? acho que é impossível. eu acho que as pessoas também são incompletas. Nós somos incompletas e as pessoas são incompletas. A gente vai preencher. Eu preencho a Lai de alguma forma e eu preencho a Lari de outra forma e você de alguma outra forma. Cada um tem alguma coisa a agregar. Então é muito injusto dizer que eu só preciso de uma outra alma pra ser completa. Oi? Mas, assim, amplo eu demais. acho que isso a gente tá vendo agora, né? Isso é o modernismo do pensamento. muito contemporâneo. É uma discussão porque muito... eu fico pensando muito sobre isso, porque assim, se a possessividade ela é ancestral e a não possessividade ela é moderna, o que a gente consegue tirar disso aí? Porque assim, pensando na reencarnação, por exemplo, se existia, sei lá, a alma gêmea, se existe desde sempre, desde que a alma, né, ela está presente ali. Então, para onde que ela foi, né? Para onde que a gente está indo com esse novo pensamento? Se ela está cada vez se distanciando ou ela está se desfacelando? Não existe mais uma binaridade na alma mais. Agora é uma alma múltipla. Mas eu entendi, eu acho legal. Vou explicar a partir do que eu acredito, né? Claro que outras pessoas vão acreditar em outras coisas e aí, quando postar esse episódio, nos comentários a gente vai ver o pau torar. Mas, dentro dessa lógica que eu acredito, né? Que nós estamos lá no céu ancestral e nós escolhemos um caminho. A gente também escolheu uma EBE, que é uma comunidade. Um EBE Ouro, uma comunidade do céu e uma comunidade da terra. E acho que nessa perspectiva, que é uma perspectiva mais afro-brasileira, a gente tem essa noção de que o binário, ele não é suficiente. Né? Eu preciso de um pai, uma mãe, mas eu também preciso de irmãos, preciso de amigos, preciso de companhias românticas, eu preciso da pessoa que abriu a catraca para eu passar ali na portaria, porque sem aquela pessoa eu não teria aquele acesso. Então eu acho que essa noção que a gente tem de romantismo e binariedade, ela é muito século XV pra frente. Antes disso não tem muito registro e depois também não tem muito registro. Acho que é um contexto histórico. Mas aí o que você perguntou sobre uma possessividade ancestral, e aí, de novo, eu vou falar partindo da minha perspectiva. Eu me considero uma pessoa ciumenta. Mas, ao mesmo tempo, também sou uma pessoa não monogâmica. Como é que cabe dentro do mesmo corpo? A veia da testa, gente. A Anitta tirou a veia da testa na cirurgia, ela veio pra mim. Imediatamente, ela tirou lá, o médico já botou em mim de volta. Porque eu acho que a possessividade, o ciúme, não é pra não ser sentido. É pra ser sentido, elaborado, e aí você decide o que você vai fazer com aquele ciúme. Entendi. Então, eu, por exemplo, nas minhas relações com os meus afetos, eu não seguro os ciúmes. Ele acontece, depois eu falo, me passei, né? Eu passei. Tava doida. Agora eu entendi. Eu passei do meu limite. Não fui eu. Eu passei do meu limite, tava doida. E aí a gente escolhe como a gente vai lidar com aquilo ali enquanto casal. E eu, no meu núcleo, com meus outros afetos, as minhas amizades. Eu tenho muito ciúme das minhas amigas.
Já teve época que eu falei, tratei em terapia o ciúme que eu sentia delas. E são coisas que a gente vai lidando. Acho que a gente pode escolher querer estar num arranjo exclusivo binário e ainda assim olhar para os ciúmes como parte constitutiva da relação. Porque a gente não sabe como é que uma ação do outro vai bater na gente. E isso não torna aquele outro menos alma gêmea minha. E nem eu menos alma gêmea daquele outro. Pelo contrário, é a forma como eu escolhi entregar aquela situação para aquela outra pessoa, né? Como a pessoa recebe também. Sim. Eu acho que isso de ciúme os sentimentos negativos no geral, né? A gente até já falou sobre isso. Todo mundo tenta não sentir, não, eu não posso sentir isso, eu não posso ter esse sentimento dentro de mim. Mas às vezes isso te faz crescer tanto. Você fala, nossa, eu fiz uma merda quando eu senti isso há um ano atrás. Hoje eu consigo fazer meia só. Mas até qual que é o limite do crescimento também, né, Laiane? Não, com certeza. Nós somos limitados, né? Uma hora vai bater um calcanhar ali e você falar, isso aqui não é pra mim, não. Chega. Já deu, vou pegar minhas coisas e vou embora. Porque tem coisa que não dá também, né? Mas é justamente, eu acho que nesse caso de você crescer, é justamente você saber lidar com o sentimento e até atenuar ele, né? Que aí você vai entendendo de onde vem, por que eu sinto tanto ciúme assim. E eu acho que o ciúme, ele é normal porque nós temos as nossas inseguranças. O ciúme é mais sobre as nossas inseguranças. Não necessariamente pelo outro. Como dizia a Jojo, né? A Jojo te falava isso, tem um vídeo dela falando assim, o que acontece dentro de mim que incomoda no outro. Né? Tipo então, assim. eu acho que é isso, assim, muitas das coisas que a gente sente, não só o ciúme, como, sei lá, uma insegurança em relação a alguém e tal, é sobre o que a gente entende do mundo. E aí, talvez, a gente projeta esse nosso sentimento pro outro, mas talvez a gente tivesse que olhar pra si e entender o que tá acontecendo dentro da gente. Pra pro outro não levar a culpa também, né? Só que aí tem alguns agravantes, né? Eu entendo isso que a Larissa tá falando de um lugar bem legal. Nós estamos entre mulheres. Esse é um podcast de relacionamento e comportamento. Imagino que a audiência seja majoritariamente feminina. Sim. E deduzo isso... Às vezes aparecem uns haters lá. Assim. E sempre são homens. Engraçado, né, gente? A gente tem fã que comenta em todos os vídeos. Nossa, que a gente tá completamente errado. Tem hater, porque tá fazendo sucesso. Mas aí a minha questão, e que eu sempre levo pras minhas consulentes de tarô, pras minhas amigas, as mulheres que me odeiam, que é: nós mulheres, a gente procura. Surgiu um incômodo, igual eu, supitei o cabeção de ciúmes, eu vou pra terapia. Depois eu ligo pra minha amiga Jéssica, que é astróloga. Depois eu jogo pra mim. Se eu não quiser jogar pra mim, eu chamo uma outra cartomante pra jogar. Aí eu vou no terreiro, eu tô aqui no podcast e converso. Grande maioria dos homens, aí esse hater agora, ele vai cair matando em cima de mim. Eles não constroem esse espaço de falar sobre as próprias emoções. Então a gente tá aqui se fortalecendo. Tô lendo Bell Hooks, eu não sorri, tô consumindo conteúdo, podcast, tô assistindo Nova Invenção, tô pensando muito sobre isso. E aí, principalmente em situações heteroromânticas, o cara, ele simplesmente não pensa sobre essas coisas. Eles podem se dar o luxo de não pensar, porque a gestão do cuidado nas relações fica pra essa parte da alma gêmea. O outro gêmeo não tá pensando sobre gestão do cuidado. Ele não tá pensando sobre ciúme. Ele não tá pensando sobre possessividade. Ele não tá pensando sobre a reencarnação. Ele tá num lugar mais material da experiência do relacionamento. Então o que eu sempre falo pra elas é: não adianta você vir com essa relação kármica se o karma que você escolheu não tá disposto a evoluir, não tá disposto a pesquisar, se aprofundar, a estudar, a conversar, a se abrir de forma sensível pra você. Então acho que também, talvez o meu maior incômodo com essa discussão de alma gêmea é que eu detestaria estar pareada com uma alma gêmea que não estivesse aberta a conversar. Nossa. Que não estivesse aberta pra compreensão. Eu ia bater lá na porta do céu e falar: Deus, pode trocar. Eu quero outro, manda outro. Esse eu não quero. Ainda mais eu que sou kikiki. Eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que, se eu estiver sentindo incômodo, sei lá, com um fio de cabelo na cabeça da pessoa, eu vou falar. Ou um incômodo em mim, eu vou falar. Mas eu preciso que seja uma via de mão dupla. Eu preciso que a pessoa... Eu quero uma conversa, não um monólogo. E aí eu quero que a pessoa fale comigo também. Eu não sei se vocês são da época, mas vocês já assistiram aquela novela O Cravo e a Rosa? Sim, eu amo. Assim, ela já passou várias vezes. Imagina a coitada daquela menina com Petrúquio, gente. A Catarina. Jesus, pelo amor de Deus. Ela tava pareada com uma alma gêmea um pouco difícil. No começo ali, uma coisa meio Shrek, pra quem é mais Gen Z e não assistiu. É uma coisa meio Shrek Fiona. Você já foi, né, pra fora...
E aí, lá? Mas é que eu no sou uma cenário? pessoa de alma Alma gêmea. Como eu já Não, falei pra então. vocês, eu não sei se eu sou parâmetro É mais fácil, pra né? isso. Eu não sei se eu sou parâmetro pra isso. Porque senão eu já ia falar, então, tô arrumando a minha passagem atrás da minha alma gêmea. Minha amiga Amanda disse que Que tá neste fora. lugar aqui... Tem algumas almas que podem ser gêmeas. Pois é. Ou afins, almas afins, acho mais chique. É, gosto. E você tinha falado de novela, lembrei da novela também Alma, Alma Gêmea. Que é a Sim. novela que tem, Sim. que é justamente as metades da laranja, etc. Que Gente, pega aquela- justamente na reencarnação, Né? E a Serena né? vai reencarnando e fica aquela coisa louca, Serena e Rafael. E aí, tipo, e justamente... E a outra Jorge Titi. Assim, eu acho que pra galera expert do, né? Do mundo místico. Eles devem olhar aquilo e falar assim, gente... É. É Não isso que eu não queria é bem saber. daquele jeito, Ei. não, gente. Calma aí! Não é bem daquela maneira, não. Primeiro que, no caso de Alma Gêmea, né? As reencarnações todas eram eles, a Serena e o Rafael, como afetos românticos, marido e mulher. E na prática, não é muito assim. Então pode ser que no ciclo encarnatório ali, uma vez uma pessoa, a sua alma gêmea é um irmão, na outra é um grande amigo. Então não necessariamente é algo romântico. Eu entendi o que eles quiseram passar com a novela. Mas é difícil, e esse tipo de informação é uma informação difícil de acessar. Porque eu gosto de acreditar que tem um motivo pelo qual a gente esquece quando a gente reencarna. Que é justamente para que a gente tenha a possibilidade de viver as coisas como se não fosse a primeira vez. Então, eu vejo muito vídeo de criancinha que lembra de encarnação. A criança lembra porque em algum momento ela vai esquecer daquilo de novo. E aquilo não vai atrapalhar as escolhas que ela precisa de fazer para desenvolver aquela alma. Então, acho que não é bem por aí. Acho que se a gente ampliar a discussão da alma gêmea, eu tenho certeza que grande parte das mulheres que estão ouvindo talvez vão identificar uma alma gêmea mais uma amiga muito querida, num familiar mais próximo do que do ponto de vista de uma relação heterorromântica, ali, uma coisa mais padrão. E aí eu fiquei curiosa. Duas coisas. E aí você pode escolher não responder, tá? Você ganha sua vida sendo cartomante? Sim. Sim, Ai, que babado! Inclusive, trazer um pouco de contexto, né? Antes de decidir fazer a transição e viver só da cartomancia, eu trabalhava com comunicação, com marketing em uma empresa do Rio de Janeiro. Foi meu último cargo em carteira assinada. E eu era, tipo, gerente. Eu tinha um bom cargo, ganhava um bom salário, etc. E aí teve um final de ano, por isso até que eu enlouqueci nessa resposta que eu dei pra Larissa no WhatsApp, porque final de ano é enlouquecedor pra cartomante. Todo mundo quer saber o que vai acontecer no ano que vem. Verdade. Então vocês imaginam como que tá a demanda pra cartomante nesse momento. E aí, um final de ano, até tinha uma outra terapeuta na época, ela falou, uai, Amanda, pela demanda de trabalho que você tá me falando, faz as contas. Talvez você esteja ganhando mais sendo cartomante financeiramente do que sendo gerente. E aí eu fiz as contas. E eu colapsei. Eu entrei em colapso, porque é isso, né? Eu venho de uma família que valoriza muito a educação formal, meus pais são professores, então tem esse aspecto. Eu mesma formei na universidade, e aí eu entrei num colapso, assim, numa crise de identidade. Vou, não vou. Só que eu gosto muito da possibilidade que meu trabalho me traz de encontrar pessoas. Então, se eu não fosse cartomante, eu não estaria aqui, por exemplo. Eu não teria feito metade das coisas que eu fiz nos últimos anos. Eu não teria me conectado com as pessoas com quem eu me relaciono hoje. Então, acho que não é uma profissão, eu não considero a cartomancia uma profissão, é um ofício. E aí, a partir do entendimento desse ofício, eu faço o que eu acho que dá pra fazer dentro de uma sociedade capitalista. Eu preciso ganhar dinheiro, eu sou uma mulher que gosta de luxo, gosto de viajar, entendeu? Gosto do meu cabelo sempre pintado, retocado, custa caro. Então, tem que dar dinheiro. Tá valendo a pena, tá? Tá Porque valendo a pena. belíssima. E menos estresse, né, colega? Vamos Menos estresse. lembrar também, porque uma Menos gerência de uma agência De é marketing. loucura. E a loucura. outra questão você comentou que o perfil normalmente das pessoas que vão até você é meio desesperada já pra criar uma alma gêmea e tal, mas existe um perfil assim, são mais mulheres, são No mais... demográfico. São mais mulheres. Eu atendo alguns homens. E os homens que eu atendo são muito peculiares. Geralmente são empresários. Porque homem rico, tá vendo, hater? Homem rico valoriza o oraculismo. Porque eles sabem que tem coisas que a gente não acessa só no conhecimento tradicional. Então eles pagam caro. E geralmente esses homens gostam de ser atendidos presencialmente por mim. Tipo, na casa deles. É uma coisa bem personalizada, assim. Gente. Mas é tipo...
1% da minha audiência. Entendi. E o resto são mulheres, e aí eu tenho uma faixa de audiência muito diversificada, que vai dos 22, a minha consulente mais velha tem 75 anos. Então, acho que de perfis diferentes, mulheres brancas, mulheres negras, de que tem profissões diferentes. Eu acho que o que une, talvez, o meu demográfico, hoje, até pelo tom que eu dei ao meu trabalho, que é mais de comunidades. Então, nós temos grupo, eu vi a Lai falando que tá malhando. A gente tem um Gym Rex. Todo dia de manhã eu vejo minhas consulentes lá postando cardio, não sei o que, do dia. Então, eu segui mais pra essa linha de aproximar, né? Essa linha do encontro, de fazer com que as pessoas se encontrem de alguma maneira. E aí, acho que o que une elas hoje é isso. São mulheres que querem usar o autoconhecimento, as ferramentas pra viver bem, de forma saudável. Acho que essa é a busca que tem em comum, mas elas são muito diferentes entre si. Sim. E é como uma consulta normal, tipo, surtei, vou. Ou então adoeci, fui. E aí eu tenho que voltar de 3 em 3 meses. Como que é isso? A manutenção. Olha, eu tenho consulentes que consultam comigo todos os meses. E aí elas dão um outro direcionamento pro tarô. Mas geralmente, na primeira leitura eu falo, você vai voltar daqui X tempo. E aí, às vezes, é 2 anos e meio. Semana passada eu atendi uma consulente que ela falou, 2 anos e meio atrás, você falou comigo pra voltar e eu voltei. Tem gente que no final do ano você me procura, ou se tal coisa acontecer, você me liga. E aí marca num evento, porque é isso, diferente de outras coisas, uma psicoterapia, coisas que é importante ter uma recorrência, porque não é um diário. O tarô é um lugar que a gente vai pra entender uma fotografia do presente. A fotografia do meu presente pode abarcar só o dia de hoje, ou ela pode abarcar os próximos 5 anos. Entendi. E aí isso é muito pessoal. Entendi. E você é dessas que falam coisas muito generalizadas pra gente tentar se encaixar ou não? Como é que Eu sou muito específica, acho que é um dos principais traços do meu trabalho. Se vocês forem lá no meu perfil, @tarotdeamanda, tem um post, uma sequência de posts, onde eu posto depoimentos das minhas consulentes. Tem uma específica que ela sempre assiste tudo que eu participo, então ela com certeza vai assistir esse podcast, que o pai dela tava doente. E aí, nada descobria, esse pai tava internado e ela desesperada, e é um pai muito querido, e ela também é uma querida. E aí, na configuração do jogo, porque o tarô, ele é um correspondente do campo simbólico. Não é um espaço de diagnóstico, mas tem tendências do campo simbólico que elas chegam. Então, por exemplo, os meus jogos, eu sei que eu tenho uma tendência a problemas na coluna. Então, é algo que eu vou investigar. E não recebi um diagnóstico do tarô. É uma tendência. Pode ser que ela nunca se manifeste. Mas ela tá ali. Mas pode ser que... E aí, no jogo dessa consulente, eu falei... O que seu pai tem é uma doença crônica que ele herdou da mãe dele e que vocês ainda vão precisar de X tempo pra poder descobrir. E aí ele tinha lúpus. E agora tá tratando de lúpus, tá ótimo, tá bem, tá saudável, tá feliz. Então, eu gosto muito de ver questões de saúde, questões de tempo, em quanto tempo as coisas vão acontecer. E eu trabalho num alto nível de especificidade, porque eu também sou bastante cabeção, uma pessoa diagnosticada com altas habilidades. Então, eu vou percebendo ali os padrões, os detalhes. Isso é uma coisa que eu queria entender também, assim, se você olha mais no sentido do presente, de como, sei lá, talvez a pessoa pode aprimorar alguma coisa no presente dela pra algo que ela quer conquistar, ou se tem essas previsões, assim, de futuro, de como eu vou estar daqui a tantos anos, tanto tempo. Eu vou usar um dos mitos, das alegorias que eu mais gosto pra explicar como funciona tempo, previsões, predições dentro do oráculo, que é o mito de Édipo. Então, o Laio era um rei de uma província na Grécia e ele vai até o oráculo de Delfos. Hoje a gente sabe que o oráculo de Delfos era um bando de véi que ficava lá fazendo previsão. Não era uma carta que joga, não era um búzio, não era nada. Eram os anciões daquela comunidade que, como tem uma sabedoria ancestral, já viram coisa, eles se reuniam e as pessoas iam até o oráculo de Delfos consultar e Laio foi. E aí a galera virou pra ele e falou assim, olha, você vai... A Jocasta, a esposa dele, já estava grávida. E aí eles viram bem serinho pra lá e falam, olha, o seu filho, ele vai te matar e ele vai casar com a sua esposa. E aí Laio sai meio desbaratinado, tropeçando ali na própria verdade que ele recebeu. E aí ele vira pra um lacaio do reino dele e fala, olha, assim que Édipo, que o filho já tinha, né, nome. Assim que Édipo nascer, você desfaz dele pra mim. Porque eu recebi essa profecia e, trágico. Não vou pagar pra ver. Não vou pagar pra ver.
Só que aí, né, Jocasta dá a luz, a Édipo, etc, ele nasce, e aí o Lacaio, ele fica doído de se desfazer da criança. E aí ele manda essa criança pra muito longe, e a vida acontece, a vida segue. Jocasta não quis ter mais filhos, porque ela ficou muito traumatizada, com razão, o reino de Laio vai prosperando, as coisas vão acontecendo. E aí um dia Laio sai com sua comitiva, sua carruagem pra viajar, e na estrada ele cruza com outra carruagem, dá uma briga, um rendezvous ali entre eles. O pessoal dessa carruagem que tava vindo de cá acaba matando todo mundo que tava ali, inclusive Laio. E aí uma dessas pessoas que estavam envolvidas na briga, na confusão, sai correndo na direção oposta. E vai parar no reino de Laio, se casa com Jocasta e se torna rei. Então a lógica do oráculo é que se há algo que é predestinado, fugir faz parte do processo. Entendi. Delfos já sabia que Laio ia tentar burlar a profecia, porque o tempo do oráculo ele é circular. Então eu só consigo ver no jogo, eu sempre falo para as meninas, porque às vezes não dá tempo de dar esse contexto todo, que o que vai acontecer já tá acontecendo. Então se eu consigo ver no jogo é porque algo daquela realidade já existe no tempo presente e se manifesta, e é algo que o oráculo permite que eu fale. Porque se é algo que também não é pra saber, não é pra saber e não é... Imagina eu, que sou curiosa com a minha própria vida. Que loucura. E aí por isso que às vezes é um pouco frustrante a experiência do tarô pra quem tá esperando uma informação muito alinhada com aquilo que se quer. Porque o tarô é o espaço, o tarô é um oráculo que fala o que a gente precisa saber, não o que a gente quer ouvir. Então, às vezes a pessoa que chega, por exemplo, pra usar o tópico da nossa conversa, querendo saber sobre aquela alma gêmea, e eu falo, bom, como é que eu vou te dizer que talvez não seja bem isso que você esteja pensando, né? É um pouco frustrante a experiência. Mas o que se descobre no caminho é o que faz com que as consulentes queiram ficar. Porque elas chegam desesperadas e hoje a gente até malha junto, gente. Tem até Gym Rats junto. É muito sentimento de família. Querendo ou não, a pessoa já chega com muita convicção também, às vezes, né? Tipo assim, eu posso querer tirar o tarô e tal, mas eu meio que já penso o que eu acho que vai acontecer. E aí não vem isso, eu fico tipo, não é possível. Só que chegando numa época que realmente acontece, aí muda tudo, né? Mas eu não sei como você não se controla, como você se controla pra não ficar tirando pra você mesma todo dia. Eu sei, isso eu respondo com clareza. Eu adoro o mistério das coisas. Eu adoro a sensação de não saber. Eu acho maravilhoso quando eu vou me encontrar com alguém pela primeira vez e fico, o que será, gente? O que será? Nossa, mas será que ela é meu amor? Eu já tirando do nada um baralho. Vai descobrindo aos poucos. Eu não sou ansiosa com relação a isso. Eu entendo as pessoas que são, mas eu acho que eu não sou ansiosa justamente porque eu tenho acesso irrestrito à ferramenta também. E porque eu sei que se não for pra eu saber, aí não adianta. Eu não vou ver no jogo. E eu acho que é muito como que você falou, é uma vocação, né? Então, assim, não basta você querer tirar as cartas ali, tem que ter todo um processo envolvido. Ô, Amanda, a gente aqui tem um quadro que chama Não é Invenção Mesmo. Como a gente tava, né, a gente já saiu um pouco do tema da alma gêmea, mas eu acho que a gente podia voltar só pra esse quadro, que tem algum caso, algum cliente, alguma coisa que você assim possa contar pra gente que deu certo, que você conseguiu apoiar aquela pessoa a encontrar a alma gêmea dela, ou que, né, porque a gente tá falando assim sobre os pensamentos modernistas, mas a gente também pode falar a gente também quer romance. A gente tá falando com uma pessoa que chama Amanda. O primeiro significante que eu recebo é o significante do amor, entendeu? Eu sou meio namoradinha do Brasil, eu gosto. Mas tem alguns que eu acho que são muito fofos. Tem uma, inclusive ela nem é daqui de BH, tem muita gente daqui, mas ela não é o caso. Enfim, ela tem esse relacionamento até hoje. E esse relacionamento foi atravessado por muitas turbulências. Muitas turbulências. E aí, enfim, questões de turbulência clássica de novela mesmo mexicana. E aí ela veio pra se consultar comigo porque ela queria muito separar. E aí eu falei, olha, fulana, eu não acho que você vai separar, eu acho que esse marido é um bom marido pra você. Eu acho que ele é um bom companheiro, eu acho que é uma fase que dura X tempo. E depois você me fala. E aí, semana passada, eu comentei numa foto do casamento deles. Ela linda de noiva, segurando o buquê e tudo mais. Que lindo. Alma gêmea existe, galera. Desconsidera os últimos 40 minutos.
Eu vou cortar, o resto Pode é corta. cortar tudo, mantém só essa história. Deixa só essa. Ai, mas é muito bom, né? Ver que as coisas ainda tem esse apelo, assim, né? Mas eu fico brincando assim, mas tô super cética. Super Você cética. é? Com alma Sério? gêmea? Nossa, eu acho que, tipo assim, as pessoas, assim, elas vão passando na sua vida e elas te vão entregando o que elas podem dar ali. E aí é isso. E assim. Vão segue o pai. levando. E vão levando a dignidade. Às né, vezes leva principalmente. coisa demais. Não, mas é isso, assim. Mas eu acho que é interessante essa coisa que você fala sobre essa previsibilidade da vida e tal. Eu queria muito alguma coisa assim que você me fizesse mesmo acreditar que eu consiga mesmo ver algo da minha vida em cartas de papel, assim, coloridas, assim, porque eu sou super cética, de verdade. Eu fico pensando, ela deve ter visto no meu cabelo e aí se achou. Ela leu minha aula. Alguma coisa assim, ela olhou dentro do meu olho e ela percebe alguma coisa, ela consegue identificar. Eu mexi aqui esse lado aqui, ela viu que é meu ponto fraco. Algo assim, né? Porque o tarô, eu falei no começo, que é esse conjunto de 78 cartas. E é pra mim é um paraíso simbólico, porque tem simbolismos no tarô que eles são da cabala, tem outros que são do hermetismo egípcio. E aí a humanidade, de forma completamente orgânica, foi reunindo esses símbolos e aí entrega esse lugar que é uma sabedoria. Então, eu trabalho com um tarô que, por mais que tenha um nível de precisão, eu só consigo ver o que existe, o que já tá lá. Então, não são coisas que são invencionadas e o nível de especificidade depende também do quanto o seu campo simbólico tá aberto para aquelas possibilidades. Então, o tarô, ele não é um jogo de uma predisposição única. É um lugar de possibilidades, é um lugar mesmo de, você fala, eu quero fazer tal coisa, mas eu também quero fazer tal coisa. E aí o tarô vai falar, bom, se você fizer tal coisa, um caminho possível é esse, para outra coisa é aquele. Não é um lugar de um destino único, porque isso também tiraria toda a graça da ferramenta, tiraria toda a graça do processo. Então, acho que esse lugar é menos das cartas de papel e muito mais dos infinitos símbolos que vêm de infinitas culturas diferentes e que atravessou. Então, parte da minha família tem ascendência cigana. Então, eu fico pensando, né? São 2000 anos de peregrinação trazendo uma ferramenta debaixo do braço. Alguma coisa tem ali. Alguma coisa tá marcada. E aí, um dos exemplos que eu mais gosto, que aí esse é histórico, inclusive, ela é a minha diva, que é a Madame Lenormand, que era a cartomante da Imperatriz Josefine, esposa de Napoleão Bonaparte. Josefine ficou tão encantada com a Lenormand que ela levou Lenormand para morar junto à corte e corre na boca miúda que Lenormand previu a queda do Império Napoleônico. Então, a querida, ela fechava. Ela entregava tudo de si. Então eu não acho que tem que acreditar, porque eu não acho que as coisas precisam da nossa crença pra existir. É um pacto muito narcísico com a verdade. O mundo existe. E eu mais desconheço do que conheço coisas. Sim, verdade. Como pessoa curiosa, eu adoro o desconhecimento. E aí eu acho que o tarô é um espaço de desconhecimento também, porque ele nos confronta com a possibilidade de ver coisas que a gente não sabia que eram possíveis. Sim. Caramba. Mas eu adoro as céticas, tá? Quando chega uma cética pra mim, eu fico, Ai, essa é a minha chance de eu vou brilhar. você, Aí vai. ela tá se fazendo de Você disso, sabe muito bem que eu vou marcar com ela. No anonimato, às vezes eu até faço um estudo de caso e mando pra minhas turmas de tarô avançado. Vai, chegou uma consulente, esse é o demográfico, não me falou nada, estava desconfiando das minhas habilidades e saiu esse o jogo. Aí, gente, minhas turmas de tarô avançado, elas amam, elas ficam enlouquecidas. Muito bom, muito E bom. essa questão, assim, dos vários símbolos que você falou, eles são relacionados aos vários tipos de baralho ou às interpretações diferentes de cada cartomante? Ou tudo? Ou tudo. Eu acho que existe uma convenção, que não é muito uma convenção, existe um acordo de que essa coisa significa tal coisa em tal tempo. Então, por exemplo, o Arcano 3, a Imperatriz é a Grande Mãe. A lógica do tarô é que sejam símbolos que sejam compartilhados pela humanidade. Então, mesmo quem não tem mãe sabe o que é uma mãe. Então, é um símbolo universal, dividido, partilhado. Quando sai uma grande mãe no jogo, se eu sei que estamos falando de pessoas brasileiras, porque eu atendo também pessoas que não são brasileiras.
E sei que são pessoas num contexto X, a grande mãe pode ser a própria consulente, pode ser uma vontade de maternar, pode ser uma relação difícil com a própria mãe, pode ser uma relação com a criatividade, porque a grande mãe é a mãe da criatividade. Então, esses acordos, eles mudam de acordo com o campo simbólico. Então, pra mim, a Imperatriz, eu tenho uma afinidade enorme com a querida, que ela também é a senhora do caos. E eu tenho uma energia caótica. Pra mim, ela significa uma coisa. Pra uma mulher que está em processo de FIV, que está tentando engravidar, ela significa outra coisa. Entendi. Mas aí você, é isso. E aí a pessoa entende como cabe, né? O significado Sim. depende muito do receptor da mensagem. Ai, tô doida. É igual conselho, né? Igual conselho. Você dá o conselho ali e a pessoa vai absorver o que ela quer. E aí, tanto que eu falo, sentido. eu geralmente peço pra gravar os atendimentos, porque a memória, ela é traiçoeira. Nossa, E é aí eu falo, grava aí vai ouvindo. Na hora que acontecer, você me liga. Que agora também eu tiro onda, né, gente? A autoestima da cartomante batendo lá na tela. Agora eu dou uma... Ela só carimba. Muito bom, muito bom. Mas muito obrigada pela sua presença aqui. Infelizmente a gente, né, não pode ficar tanto tempo. Eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro. Inclusive que você Mas dá tivesse pra você trazido as voltar. suas cartas para jogar o jogo sobre mim. Poderia. Mas você vai voltar. Vai Eu voltar, voltarei, a gente eu vai voltarei. falar 2026, tá? E aí eu vou vir e vou fechar a tarde inteira da minha agenda. O Natal é às A 3. festa do tarô. Vai ser. Fina. Amanda, muito obrigada. Foi Foi eu que ótimo agradeço, te eu receber. amei muito. A conversa foi uma delícia. Foi muito bom, nem te vi ter a hora aqui. passar. Você pode falar pra gente, então, suas redes sociais, que aí a gente divulga aqui. É @otarô_de_Amanda, sem o T mudo no final, TARO. Eu sou uma das únicas cartomantes de cabelo vermelho dessa cidade, então é mais fácil de localizar. E aí meu link na bio tem todas as informações de agendamento, etc. E por conta do alta demora que eu tive pra responder a Larissa, agora eu tô com uma assistente nova que vai responder todos vocês em tempo hábil. muito Inclusive, vai marcar a nossa próxima vinda. Ótimo, show. Já ia marcar a minha data do atendimento. E Tá bom? deixa pra gente também alguma dica, alguma fala sobre as pessoas que acreditam, né, na alma gêmea, ou pras pessoas que não acreditam no misticismo. Esse espaço é seu. Tá. Até pra quem acredita em alma gêmea, pra mim, alma gêmea não é um fardo. Pra mim, almas gêmeas ou almas afins, elas vêm pra poder desenvolver, pra evoluir espiritualmente. Eu sou muito bell hooks de carteirinha. Eu acho que o amor, ele vem pra evoluir as nossas faculdades, né? E aí eu acho que se tá mais pesando do que resolvendo, talvez não seja uma alma tão gêmea assim. Aproveitem e sigam a gente também nas redes sociais. Nosso Instagram é @nãoéinvenção, sem o cedilha e o tio. E manda sua história pra gente comentar aqui, o e-mail é nãoéinvenção, sem o cedilha e o tio também, @gmail.com. É isso. Obrigada. Obrigada. Aê.